Pega a visão do canal do Guerreiro. Em Salmo de número 85, verso 6, a palavra de Deus nos diz: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Isso era uma oração da família de Corá, para que na reconstrução, estava na época da reconstrução, logo após Esdras, Neemias e os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, e o povo estava em uma reconstrução, só que o nível espiritual estava muito baixo, porque muitos estavam voltados para cuidar dos seus próprios negócios, da sua própria família, e tinham deixado em baixa a vida espiritual. E esse salmo peça para que eles se alegrem na comunhão com Deus, né? Peça para que se alegrem na reforma. E essa reforma sempre vai acontecer. Tem até um slogan do movimento protestante no início, onde tinham grandes homens que foram usados de maneira tremenda, que diz mais ou menos assim: a igreja reformada está sempre reformando. Ou seja, não é uma reforma que mude os princípios da palavra de Deus. É uma reforma que, através da luz da palavra, ela é feita. Não é colocar atributos que venham a adequar situações pecaminosas para se adaptar à Bíblia. Não, não é. Nós é que temos que sempre retornar para as Escrituras e voltar para a luz da palavra de Deus. É interessante, uma passagem muito interessante, no livro de Neemias, que fez parte dessa reforma, capítulo 4, versículo 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre os trombeteiros. Neemias tinha uma grande reforma. Olha só que de Neemias para trás se passaram 93 anos. E Neemias chegou nesse momento da reconstrução e Deus deu a estratégia que um trombeteiro estivesse próximo a ele. A reforma era dos muros e das portas, era um raio de 4 quilômetros, com 12 portas. Não teria como Neemias estar em todos os pontos para poder instruir aquilo que Deus estava falando. Mas Deus deu a estratégia dos trombeteiros. Qual que era o papel dos trombeteiros? Era dar o sinal, né? Era comunicar a ordem de Neemias para conduzir a reconstrução de Jerusalém. E olha que interessante isso. Um trombeteiro, ele tinha que estar afinado, porque o sonido das trombetas alcançavam longas distâncias, e assim era coordenada aquela reforma, porque tinha que saber dar o toque para se alimentar, tinha que saber dar o toque correto para descansar, tinha que saber dar o toque correto anunciando que o inimigo se aproximava, tinha que estar muito alinhado, eles tinham que estar próximo a Neemias. E nesse período nós estamos vendo que Deus necessita de trombeteiros que estejam debaixo das instruções da liderança de Deus para fazermos a coisa certa. Não é da nossa maneira. Se o som sair errado, complica tudo. Nós temos que estar à luz da palavra de Deus. Deus está procurando trombeteiros para que a obra dele seja feita com primazia. E olha que coisa interessante, 2 atributos importantes que eu quero, não dá para falar muito, mas eu quero deixar 2 atributos importantes de um trombeteiro. Primeiro, saber ouvir Neemias. Só dá o toque naquilo que Neemias direcionava. Tem que saber ouvir, irmão, tem que saber. Os apóstolos não iniciaram como apóstolos, eles iniciaram como discípulos e depois se tornaram apóstolos. Querer falar sem antes ouvir é colocar em risco todo um exército. Quer sair falando, quer sair tocando, coloca em risco todo um exército. Deus está fazendo uma grande reconstrução, nós vamos viver, mas essa reconstrução não é colocando coisas novas na palavra de Deus, não, é na luz da palavra. Outra coisa importante de um trombeteiro é estar próximo de Neemias, estar próximo daquele que te dá instrução, irmão. Você tem que estar em comunhão na obra de Deus, você tem que estar... Olha que coisa interessante, muito interessante. Na obra de Deus, ele usa mais a ferramenta disponível do que a ferramenta perfeita. Tem ferramentas perfeitas com muitos atributos, mas elas não estão disponíveis. E Deus quer usar ferramentas disponíveis. Ferramentas que vai ter solução
para aquele problema que a obra na reconstrução necessita. Esteja disponível, esteja comunhão na sua igreja, esteja presente nos cultos, esteja presente nos cultos de ensinamento, esteja sempre orando, jejuando, buscando a presença de Deus, para que você seja um trombeteiro eficaz, para que você saiba passar aquilo que Deus realmente necessita. Irmãos, o mundo está carente da palavra de Deus. E não é momento de... Vai ocorrer uma reforma, já está acontecendo uma reforma. Só que Deus conta comigo e com você alinhado com aquilo que Ele quer fazer em nosso meio. Muitas pessoas estão necessitando de ouvir que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu, irmãos. Seja um trombeteiro eficaz. Esteja próximo de Neemias. Estar próximo de Neemias é aqueles que estão fazendo a reconstrução diante da palavra de Deus. Não é reconstrução com modismo, não. É diante das escrituras sagradas, diante daquilo que Deus tem para o melhor do povo aqui na terra, a qual Ele quer levar para estar junto dele. Amém? Tenham ouvidos afinados. Olha que coisa mais interessante, para finalizar. Quando o trombeteiro sabia de um ataque iminente, que ele estava se colocando em risco, e ele estava com a trombeta dele ali, você sabe o que ele fazia? Ele destruía a trombeta, para que não caísse na mão do inimigo. Por quê? Porque a trombeta na mão do inimigo poderia fazer com que um toque do inimigo para que o povo descansasse, e o povo iria descansar e seriam atacados. Está entendendo? Não negocie em nada com o mundo aquilo que Deus te deu. Não negocie a sua trombeta. Não negocie aquilo que a Escritura Sagrada. Pecado continua sendo pecado. Justiça continua sendo justiça. Isso é inegociável. E salvação continua sendo salvação. Pega a visão do canal do Guerreiro.